O presidente Jair Bolsonaro e governadores do Sudeste discutem hoje o combate ao coronavírus. Direto para Brasília, reportagem de Luciana Verdolim. Durante pronunciamento em rede de rádio e televisão, o presidente Jair Bolsonaro defendeu a necessidade do país voltar à normalidade. Mais uma vez, ele criticou o que tem chamado de medidas exageradas e voltou a dizer que a nossa realidade é diferente, por exemplo, dos países europeus. Algumas poucas autoridades estaduais e municipais devem abandonar o conceito de terra arrasada, a proibição de transportes, o fechamento de comércio e o confinamento em massa. Ainda segundo o presidente, as crianças, por exemplo, são pouco atingidas pela doença. Por isso, não haveria motivo de se fechar as escolas. Por outro lado, segundo ele, os idosos sim precisam ser protegidos, mas o resto da população deverá passar pela epidemia sem maiores problemas. No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho, como bem disse aquele conhecido médico daquela conhecida televisão. Até por conta disso, o presidente ressaltou que o objetivo inicial era conter o pânico e a histeria coletiva, mas que agora é hora de voltar à normalidade. O vírus chegou, está sendo enfrentado por nós e brevemente passará. Nossa vida tem que continuar. Os empregos devem ser mantidos. O sustento das famílias deve ser preservado. Devemos, sim, voltar à normalidade. Em algumas regiões do país, o pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro foi novamente acompanhado de mais um panelaço. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que testou positivo para o coronavírus, divulgou nota criticando o pronunciamento do presidente da República. Segundo ele, o país precisa de uma liderança séria, responsável e comprometida com a vida e saúde da população. Condenou o que chamou de posição extremada de Bolsonaro, que está na contramão das ações adotadas pela OMS. O presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, também afirmou que nesse momento é preciso paz. Ele disse ainda que desde o início da crise tem pedido sensatez e equilíbrio à União. Ainda de acordo com o presidente da Câmara, o pronunciamento de Bolsonaro foi equivocado ao atacar a imprensa, os governadores e especialistas em saúde pública. Maia garantiu ainda que o Congresso Nacional vai votar medidas importantes para conter a pandemia, ajudar trabalhadores e empresários. Já o deputado Alessandro Molon, do PSB do Rio de Janeiro, também não poupou críticas ao presidente Bolsonaro. Segundo ele, a população esperava um plano robusto de combate à doença e não posições irresponsáveis. Ainda segundo Molon, nesse momento, o país não tem um presidente da República. Em um pronunciamento que atingiu o ápice da irresponsabilidade, ele negou a gravidade do coronavírus, insistiu em compará-lo a uma gripezinha e convocou as pessoas a voltarem às ruas. O contrário do que líderes mundiais responsáveis têm feito. Ontem, o presidente Jair Bolsonaro realizou uma nova rodada de videoconferências com governadores, dessa vez do centro-oeste e sul do país. O governo acabou recuando e definiu que cabe às vigilâncias sanitárias dos estados a elaboração de recomendações técnicas de restrição excepcional e temporária em rodovias intermunicipais e interestaduais. O presidente Bolsonaro, no entanto, demonstrou preocupação com a possibilidade de desabastecimento no país devido às medidas de isolamento que estão sendo consideradas rígidas demais por parte aqui do governo federal. Depois da reunião, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, antecipou o tom do pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro. Segundo ele, boa parte dos insumos necessários para combater a epidemia chegam pelas rodovias e pelos aeroportos. Por isso, nesse momento, é preciso bom senso por parte das autoridades.
Esse travamento absoluto do país para a saúde é péssimo. Eu continuo precisando fazer pré-natal. Tem médico fechando consultório. Aí daqui a pouco eu estou lá cuidando de um vírus. E cadê meu pré-natal? Cadê o cara que está fazendo a quimioterapia? O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, defendeu exatamente o contrário do presidente Jair Bolsonaro. A manifestação em cadeia de rádio e televisão do presidente da República contraria as determinações da Organização Mundial da Saúde. Nós continuaremos firmes, seguindo as orientações médicas, preservando vidas. Eu peço a você, por favor, fique em casa. Hoje, o presidente Jair Bolsonaro participa de videoconferência com os governadores da região Sudeste. Rio de Janeiro e São Paulo, vale lembrar, já tiveram desentendimentos sérios aqui com o governo federal, exatamente por conta de medidas de contenção da doença que foram criticadas pelo Palácio do Planalto. Até por conta disso, o Sudeste foi deixado por último. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, também hoje deve fazer uma videoconferência com secretários estaduais de saúde para tentar definir, unificar as medidas que serão tomadas daqui para frente. De Brasília, Luciana Verdolim.